pessoal do Sou Alexandre. E o tema do projeto, por enquanto, né, ainda temos, como muita gente, formatando algumas coisas, então pode ser que mude. Tá? Mas, por enquanto, é as inteligências artificiais na gestão de relacionamento com o cliente. Aqui nós vamos falar especificamente de duas ferramentas. O Einstein Próxima Melhoração, em português, e o Einstein Recomendação de Respostas. Vou explicar um pouquinho sobre o que são essas ferramentas. Então, vamos falar um pouquinho aqui, introdução, objetivo, metodologia, cronograma e recursos. Tá. Todo mundo que já ouviu falar o que é CRM? Você já? Não? CRM, a sigla, significa Customer Relationship Management. Em português é gestão do relacionamento com o cliente. Quando a gente escuta essa sigla, no mercado brasileiro, principalmente, normalmente as pessoas estão se referindo a todo o aparato de sistema por trás da gestão do relacionamento com o cliente. Numa empresa, a gente tem ali os pilares mais conhecidos, né, que estão ali no relacionamento com o cliente. O marketing, então tudo começa no marketing. O comercial, quando estão ali negociando, tá? E o atendimento. Então, são esses três grandes pilares aí. Então, e o CRM é todo o sistema que dá suporte para que essas operações ocorram. Tá? Numa empresa, até citando um exemplo de onde eu trabalho, né, nós temos os times comerciais, time de marketing, time de atendimento, tudo mais, e tem a gente lá, que é o CRM, onde a gente entrega funcionalidade, ferramenta, plataforma para todo mundo que está fazendo esse trabalho. O CRM hoje, gente, ele é um dos corações, se estiver imaginando. Ele é o coração realmente do seu relacionamento com o cliente. Ainda mais quando a gente está falando de uma empresa que tem muito cliente. Né? Eu até coloquei algumas palavrinhas até para mim lembrar. A gente está falando assim aqui de escala, é um dos principais pontos. Né? Então, se você tem uma empresa lá, vamos supor que você tem lá 300 mil clientes. Como que você atende da comercial, marketing para todo mundo? Né? Então, você precisa de sistema para te dar capacidade de lidar com escala. Indicadores de como está o seu relacionamento, as pessoas, quem são os clientes, né, que estão ali usando o seu serviço, né, qual é a característica de cada um, comportamento e tudo mais. Tração, porque a parte do CRM, entendendo todos esses indicadores, como são os clientes, você consegue dar tração para o crescimento da empresa. E comunicação, né, toda a comunicação, praticamente toda a comunicação com o cliente passa dentro de um sistema de CRM. Tá? O objeto da empresa, o objeto ferramenta, que é o objeto do estudo, é da Salesforce. Alguém aqui conhece? Deixa eu falar. Ivan, a gente conhece? Não? Tá. Salesforce, gente, a empresa foi fundada em 1999. 2 décadas depois, ela conquistou supremacia no mercado do CRM. Atualmente, é o CRM mais usado do mundo. Se vocês olharem lá no Gartner, nos quadrantes mágicos da Gartner, o Salesforce é o mais usado do mundo. Já foi considerada a empresa mais inovadora pela Forbes. Já foi também citada como a 15ª empresa mais admirada pela Fortune. Se eu tirei desse artigo aí, foi um artigo mais parecido assim, com o projeto que a gente está desenvolvendo. Então, hoje lá na empresa a gente usa o Salesforce e estamos rodando então os experimentos nessa plataforma. E a Salesforce ela tem todo um ecossistema de inteligências artificiais que eles chamam de Einstein. Em homenagem lá ao Einstein mesmo. Aqui, o Einstein, né, esse ecossistema de IAs, ele está disponível para todas essas nuvens, né, que a gente comentou aqui antes. Então, para marketing, para vendas, serviço, que significa atendimento, toda a parte de suporte ao cliente. E o nosso estudo está focado em serviço. Mas a gente trabalha com todas essas nuvens aí. É interessante que, como o Salesforce é uma das maiores do mundo e é a mais usada, automaticamente o Einstein ainda não tem essa informação de nenhum artigo, nenhuma referência, mas eu acredito que deve ser uma das IAs mais usadas no mundo para
relacionamento com o cliente. Aqui no Brasil, a gente tem diversas empresas aí, que são cases que usam. Então, temos aí, citando, Bradesco, Banco BTG, a XP Investimentos, Banco Inter, a Ifidenc, a Preto. Então, tá. O objetivo vai ser, então, analisar a taxa de cliques e tempo economizado pelos agentes de atendimento. Nessas duas funcionalidades aí, o Einstein Next Best Action e o Einstein Reply Recommendations, no CRM da Ifidenc. Vou explicar aqui agora o que é cada uma dessas duas ferramentas. Aqui é um print, não é um print do nosso sistema, é um print da documentação da ferramenta. Esse aqui é o recomendação de respostas. Basicamente, ele funciona assim. Aqui está a janelinha de chat. Eu peguei aqui o caso interface de chat. Então, se você entrar no aplicativo da EFI, no WhatsApp, no site, né, e chamar o atendimento pelo chat, do nosso lado, a gente vai estar vendo uma tela dessa aqui. Aqui está acontecendo a conversa. E desse lado aqui está a recomendação de respostas do Einstein. Aqui não está dando para ver direito, mas à medida que o cliente vai mandando mensagem e o agente vai respondendo, ele vai atualizando esse lado de cá, oferecendo respostas prontas. Então, o cliente mandou uma questão, atualiza essa tela. Aí o nosso agente ele pode clicar em postar, já manda direto essa mensagem para o cliente, editar, coloca o texto no prompt para ele editar e enviar, e clicar aqui em aqui está not helpful, né, mas não útil, que ele ajuda o modelo a aprender. O modelo ele roda todo dia, de um dia para o outro, de madrugada ele processa, e ele usa, né, os insumos do dia, todas as conversas que aconteceram, e os cliques que foram dados em post, os cliques que foram dados em não útil, e os cliques que não foram dados. Então, todo dia ele atualiza esse modelo. É um desafio implantar, só para a gente fazer o primeiro treinamento básico, a gente precisou de 10 mil conversas já trocadas, então precisou de 10 mil conversas, e as 10 mil conversas precisavam ser diferentes entre si, consideravelmente diferentes para a gente ter um modelo mais bacana. Então ele já está em treinamento, está rodando. Bom, é isso. Só de curiosidade, só de texto pronto, só de texto puro, a gente tem quase 4 GB já de base, só de texto. Então, essa que eu mostrei é a recomendação de resposta. Só voltando aqui, um exemplo aqui na recomendação de resposta, e, por exemplo, se o cliente manda aqui, o meu cartão foi bloqueado, por exemplo. Então, aqui provavelmente vai aparecer um texto já perguntando para a pessoa alguma outra coisa. E uma outra vantagem que a gente tem é que a gente consegue por variáveis. Então, o modelo da resposta já pode trazer, por exemplo, o nome da pessoa, o número da conta dela e outras questões. E aqui é outra ferramenta, que também é objeto de estudo, que é a recomendação de melhor próxima ação. O anterior a texto puro. Esse aqui já é uma ação mesmo. Então, aqui é uma tela de um ticket de atendimento, para as variáveis de suporte, por exemplo. Né? E aqui está a recomendação de próxima ação. Não dá para ver direito, mas basicamente vai ser uma ação mesmo. Enquanto você está mandando o texto, aqui você está acionando um procedimento. Da mesma forma, se o cliente falar, meu cartão, eu perdi o meu cartão. Aí já pode oferecer para o agente um botão para ele bloquear o cartão do cliente. Entendeu? Okay? Aqui as variáveis, também podemos talvez falar de objetivo, que o ponto de estudo na ferramenta de aproximação vai ser taxa de aceitação. Aqui a gente está uma tonelada de variável que poderia ser analisada, mas aí para efeitos de concluir mesmo o estudo, eu escolhi só essa aqui, que é basicamente a taxa de clique ali. Né? Quantas vezes aquilo foi oferecido, quantas vezes o pessoal clicou e aceitou a sugestão. E no caso da recomendação de resposta, coloquei 2, porque o projeto já está mais maduro. Vai ser a mesma variável, que é a taxa de aceitação, e o tempo economizado pelo agente. Eu quero entender quanto tempo que a galera está salvando ali com o uso da ferramenta.
A metodologia, então, vai ter a implantação da ferramenta. A implantação não tem um desafio ali, porque parametrizar todo o modelo, entender. Uma coisa que eu percebi é que o processo, ali no dia a dia, ele tem que estar muito bem definido. Esse processo do time de atendimento, por exemplo, não está muito bem definido, a gente começa a ter interferência na análise que a gente vai fazer. Perde a confiabilidade, né, da ferramenta. Coleta de dados, ela já é automática, então colocou ali para rodar, já está salvando em banco de dados. Aí eu vou ter só um adendo, que o tempo economizado pelo agente, a ideia é fazer uma estimativa. É muito complicado, sim, porque tem muitas variáveis envolvidas ali no processo de atendimento. Então, a gente pode levantar para tomar uma água, ele vai no banheiro. Então, coisas que às vezes... o ponto, na verdade, é que você começa a ter outliers para situações que são iguais. Às vezes, um agente, uma resposta que ele respondeu em 3 segundos, uma resposta para a mesma pergunta que outra pessoa respondeu em 1 minuto, pode ser por um motivo totalmente nada a ver com a plataforma. Então, a ideia é fazer de forma empírica. Já fiz uma rodada de medição empírica, que é o quê? Sentar do lado da gente e medir o mesmo cronômetro e ver quanto tempo que ele gasta com e sem a ferramenta. Os recursos. Então, aqui a gente vai precisar, né, do Salesforce, o Einstein da Salesforce, o CRM da IFBank, e a análise nós vamos fazer pelo CRM Analytics, que parece muito com o Power BI, vocês devem conhecer. Só que ele é da Salesforce também já vem integrado com o sistema, mas eu não descarto o uso do Python ou R. Estou mais para o Python. Né? Estamos fazendo disciplina e está se mostrando bem interessante para fazer exploração de dados. Aqui, esse tipo de análise ela é muito difícil de fazer. Tá? Depois eu volto isso. Só mostrar aqui. Aqui o cronograma, então, esse verde aqui já está pronto. Então, aqui é implantação da recomendação de resposta e treinamento da recomendação de resposta. Isso foi feito em abril. A minha ideia é deixar o modelo treinando por mais 2 meses e iniciar a análise das recomendações de resposta em julho. Eu já fiz algumas análises, mas eu vou trabalhar mesmo aqui. A implantação do próximo edição vai ser feita em julho. Aqui eu tenho um risco. Se, né, os objetivos não mudarem, pode ser que a gente não consiga. Então, o treinamento do recomendação de próxima ação vai ser em setembro e outubro, né? E a redação já começamos, né? Olha, julho, mas já começamos. Bom, aí eu tenho um risco aí com esse projeto, porque a gente depende de recursos da empresa, né? Enfim. Como tem esse risco, então, se der errado a análise da ferramenta rodando, eu vou converter esse trabalho para uma pesquisa bibliográfica, só que aí deixando mais amplo, não apenas com os seus toques, olhando outras soluções de mercado e como que elas se aplicam ali especificamente no relacionamento com o cliente. O ponto que eu comentar aqui, o desafio, é que se não for pelo CRM da empresa, é muito difícil fazer análise, porque a gente precisa de muito dado. O volume parrudo mesmo de informação. Eu comentei para o Einstein, para a recomendação de resposta, só o primeiro modelo, para ele ficar mais ou menos, a gente precisou de 10.000 conversas individuais com pessoas diferentes, com clientes diferentes. Mas é isso. E eu tenho um plano C também, que é o seguinte, a Salesforce ela fez uma parceria com a OpenAI. É uma das poucas empresas aí que estou vendo junto com a Microsoft que está realmente trabalhando para implantar esses modelos grandes, né, de generativos no dia a dia das pessoas mesmo ali no ambiente de trabalho. Então a Salesforce fez uma parceria com eles e eles estão lançando o Einstein GPT, que vai meio que substituir esse Einstein que eu estou estudando. Porque o Einstein que eu estou estudando é a boa e velha IA.
né, que usa as metodologias que a gente já conhece. Isso que eu estou entrando no reunião já para ver na prática, a gente vai começar a negociar. Se der certo, eu estou bem interessado, porque esse aqui, ele realmente é disruptivo mesmo. Então, a Evanet conhece CRM, né, Evanet? Esse aqui eu trouxe só de exemplo. O cara lá, o vendedor, né, ele vai poder vir escrever assim: crie uma página de geração de lead. Todo mundo sabe o que é lead? Lead é quando você chega no site de uma empresa e aí tem um formulário onde você manifesta interesse. Sabe, quero esse serviço. Você preenche seus dados vão para o time de vendas. E eles vão pensar, quanto tempo eu tenho? Me empolguei aqui. Já foi 15 minutos. Tudo bem, você vai tocar e é só isso aí. Então, você vai poder entrar ali no CRM e pedir para ele criar para você uma página de geração de lead. O Einstein já vai criar tudo, ele vai criar o código-fonte, ele vai publicar a página, ele já vai integrar o formulário com a esteira de produção do time comercial. E você pode pedir assim, ó, cria para mim uma página promovendo o cartão de crédito da FBank com esses textos aqui, com essas imagens aqui. Vai lá e constrói a página inteirinha. Você vai lá e faz os ajustes e beleza. Você pode pedir para ele para criar automações para você. Então, você pode pedir assim, toda vez que um cliente abrir um e-mail da EFI, me manda um e-mail avisando. Então, tipo assim, coisas desse tipo, tudo assim, fora da caixa. Então, aí eu estou explicando que se isso aqui rolar, aí o meu projeto muda para isso aqui. Hã? O plano C. É o plano C. Aí vai para D. Sei, Ana. Vai para D, plano D. Tem outros lá também. Mas... Ele pode subir a página, já subir a página. Ele faz tudo, ele cria. Mas ele pode subir a página. Né? Ele cria a página para você, fica tudo bonitinho, você clica no botão aí publica. Você tem que criar, por exemplo, uma landing page igual né, daí para você fazer, ou até mesmo a página de você tem aqui que você pode pegar e criar lá facilmente. Hoje em dia, você criar um blog, está muito fácil através de A. Agora, ele já integrar e colocar na esteira do isso aí que eu achei bem diferencial. Ele já criar o fluxo, Aqueles fluxos assim, low-code, né? Ele faz aquilo. Isso aí que é muito só vai mudar. Porque dá um trabalho fazer um curso desse captação que você tem que ficar fazendo amarrações, né? Dá um pouco de trabalho. Até a lógica. Eles estão embarcando nessa tecnologia. É isso, cara. Dúvidas? Bom, Alexandre, parabéns pelo projeto. De novo, assim, acho que está bem amarrado, essas suas possibilidades no final, eu sempre gostei. Me lembrou quando eu estava no meu doutorado, ao invés de inteligência artificial, era inteligência arqueológica. E como eu ia no meio do nada, lá no sertão de São Francisco, né? Então podia acontecer de tudo, assim. Podia achar uma onça, podia o pneu furar, podia afogar, podia cair em algum lugar. Então, assim, e ter essa proatividade, né, de você imaginar. Normalmente pesquisa dá errado, né? A pesquisa está dando certo quando ela dá errado. Você encontra problemas, né? O Guilherme foi inversor dele do mestrado, né? E eu sempre digo que assim, a gente aprende a fazer pesquisa quando a gente consegue superar essas adversidades, né? Porque é muito mais fácil a coisa dar errado do que dar certo, né? Então, assim, parabéns por essa proatividade de ver o cenário, isso é muito bom. A sua pesquisa está bem amarradinha, né? Bem tranquilo em relação à introdução que você colocou, em relação, você já colocou inclusive as variáveis, né? Então, assim, já está bem pensado em termos dos dados. Obviamente que dado é sempre difícil, né? Então isso é muito bom pensar também. E aí, eu só tive uma dúvida ali, lá no seu, deixa eu ver aqui, no seu título, eu achei o título um pouquinho redundante, porque
Mas aí, quando você foi apresentando, eu fui entendendo um pouco mais, mas quando você colocou a análise do uso da inteligência artificial, eu fiquei me questionando ali se esse uso da inteligência artificial, ele precisaria estar ali, mas o uso, a segunda e a terceira palavra do título. Mas, a princípio, sim, né? Porque você está querendo comparar efetivamente essa ferramenta no momento em que está com o cliente. Isso. Na prática. Isso, porque eu pensei, análise do uso, mas análise não vai estar usando alguma coisa, não. Você está querendo fazer a verificação realmente de como que determinadas ferramentas, determinados comportamentos, eles são utilizados diante, né, o uso da ferramenta da IA. É isso, né? Isso mesmo. E aquela questão da variável, por exemplo, de tempo economizado, a ideia é realmente não tempo. Então, chegar no determinado valor. A gente até tem um número, a gente consegue 6 horas por dia, mais ou menos, com o uso da ferramenta. Você já deu uma hipótese. Não, é o número mesmo. Assim, que você falou que eu não tinha pego com o que você ia comparar. Você ia pegar os resultados, mas com o que você ia comparar com o não uso. Mas aí você vai colocar isso que não usaram ou você já tem dados de quando não usaram? Eu tenho os dois. Porque eu consigo... Eu fiz na mão, cronômetrozão mesmo. Não acho que eu vou repetir o experimento. Poderia pôr uma galera usando, uma galera não usando. Mas eu quis fazer na mão mesmo para realmente observar a pessoa trabalhando ali para ter certeza que ela está fazendo o que está pensando fazendo. Você já tinha esses dados? Eu tenho esses dados. Beleza. Mas na medição mesmo. Não sei se eu respondi isso. Sim. Mas talvez seja interessante também, porque como se a vocês aplicaram ela agora, também. Em abril. A gente fazer a análise em 2 momentos também, né? Porque como ela vai sendo treinada, mesma vez que você falou, todo dia. Todo dia. Às vezes, em 2 momentos diferentes, um agora e mais adiante, para ver se tem uma diferença também. Então você usa uma análise temporal, né? Eu fiquei um pouquinho encucado ali quando você estava falando a respeito da coleta de dados, né? Você falou que vai coletar os dados dos próximos meses. Coletou um pouquinho agora e talvez... Isso, eu pensei em 3 meses inteiros. Aí eu fiquei pensando até em termos de, talvez, temperatura, até conforto climático, alguma coisa, se isso não pode variar ao longo dos meses, por exemplo. Né? Porque, por exemplo, agora que está inverno, as pessoas tendem a ficar mais paradonas, né? Até, você falou, por exemplo, ir ao banheiro, por exemplo, né? Mais do banheiro, mais água. Aí, por exemplo, quando vem verão, quando vem inverno, quando vem... Os dados que ele se propôs a olhar, isso não vai precisar, porque ele vai ter os cliques no... Porque eu quis medir justamente para eliminar esse tipo de... Mas aí a dúvida que eu fiquei será que o tempo que a gente usa para esse não atendimento, enquanto não está, né? Será que ele não é diferente em diferentes estações? Diferentes, por exemplo, temperatura, durante o verão, eu fico, sei lá, 2 segundos, 5 segundos a mais bebendo água, ou no banheiro para lavar a mão porque está suada. São coisas para você pensar. Tá? Mas são só coisas que eu pensei em termos de comportamento, se não teria alguma perturbação. Tá? E aí depois você verifica. Agora, o seguinte, duas últimas questões. Eu senti falta, se eu citou um trabalho, legal, senti falta de outros trabalhos para poder enriquecer, tá? E só mais uma coisa, o seu trabalho, você vai entrar com pedido de comitê de ética, como é que você está pensando assim? Nesse caso, eu acredito que não precisa, porque todos os dados são confidenciais. Eu não vou estar analisando indivíduos, né? Não vai ter... o dado não vai estar amarrado a ninguém. E as informações também, os dados que eu vou levantar são passíveis de publicação pela empresa, mesmo a empresa também. Você tem alguma maneira de avaliar a satisfação do cliente pelos atendimentos? Sim, mas a gente não consegue fazer isso desse projeto. A gente está em transição e algumas coisas então não vai dar bom. Eu pensei nisso também, mas... Você está avaliando do lado do funcionário, né? Mas pode estar rápido, ele pode não estar satisfatório para o cliente. A teoria que o cliente vai ficar melhor.
E as mensagens, se a pessoa usa muito texto pronto, os textos eles são muito bem revisados, são textos bem legais, assim, que vem com o nome no meio do texto, então, enfim. Teoricamente, o atendimento é mais rápido. Hipótese. É outra No vez. final das contas, pode acabar passando a impressão que É isso. você está conversando uma máquina ainda ali. A ideia é por isso que eu gosto muito dessa tecnologia, porque aqui eu não estou colocando um robô conversando com o cliente. Sim, Eu estou ajudando uma pessoa a conversar com o cliente. Mas esses 53 segundos eu estou justamente com esse receio de ficar grande demais. Sim. Beleza, Show. parabéns. Muito bom. Sei, gente. Valeu. Obrigada. Só